Queridos, né, vamos aqui iniciar o estudo, né, do cálculo estequiométrico, não é isso? E o fundamento desses cálculos, pessoal, ele é baseado, né, os fundamentos, eles estão baseados em duas leis ponderais, né? E quais são essas leis? A primeira vocês já conhecem, né, que é a lei de Lavoisier. O que o Lavoisier propunha, pessoal? Qual que era a ideia que ele sugeria? Né, de que quando a gente tinha uma reação química acontecendo em um sistema fechado, né? Imagine que nós temos reagentes em um sistema fechado, certinho? E esses reagentes, eles vão aqui, né? Eles têm uma massa. Esses reagentes, eles têm uma massa. E depois que a reação se processe, nós temos a formação de produtos, por exemplo, né? Os produtos C e D. A massa inicial, ela deveria ser igual à massa final. Por quê, pessoal? Porque, né, o Lavoisier dizia que nada se perde e nada se cria. Quando a reação química acontece, não existe novos átomos criados e não existem átomos que são destruídos. O que acontece entre as substâncias? Os átomos das substâncias, eles rearranjam, né? Eles sofrem um rearranjo e aí formam-se, então, novas substâncias, né? Então, os átomos que existiam antes, eles também vão estar presentes depois da reação química. Ah, professor, então é por isso que a gente faz o balanceamento da reação? Desculpe, da equação? Exatamente. Porque quando fazemos o balanceamento, turminha, o que a gente está igualando dos dois lados? Balanceamento. Né? O que a gente está igualando? A gente iguala as quantidades de elementos químicos em reagentes e nos produtos e, consequentemente, a gente está fazendo uma equivalência das massas. Imagine que do lado de reagente a gente tem 2 sódios e no produto a gente também tem 2 sódios. Né? A massa desses 2 sódios presentes aí em cada um dos lados, ela vai ser a mesma. Não é isso? Então tá aí, né? A primeira lei, então, né, é a lei de Lavoisier, em que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O fundamento dessa lei aqui é exatamente a massa deve se conservar em uma reação química que ocorre em sistema fechado. Professor, por que você está falando de sistema fechado, hein? Porque, eventualmente, pessoal, imagina que um dos produtos é um gás, né? Se o sistema for aberto e a gente tiver aqui uma balança medindo a massa, não é? A gente tem aqui um reloginho que a gente vai medir a massa, ó, sei lá, 16 gramas, por exemplo, né? Se caso a gente tenha uma substância que seja reagente, ou desculpa, uma substância gasosa vai ser formada, esse gás ele vai escapar do meio, não é? E a massa não vai ser contabilizada. Agora, se o sistema é fechado, quando esse gás é produzido, ele fica retido dentro do recipiente e a sua massa, sim, é contabilizada. Beleza, turminha? Então, né, a equivalência das massas é o princípio aí da lei de Lavoisier, certinho? Né, igual a gente já falou, é por isso que a gente faz o balanceamento da equação química. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, pessoal, né, 32 gramas dos reagentes, que é a massa do enxofre, não é isso? E aqui, 2 vezes 16 gramas, né, que é a massa de cada mol de oxigênio. E aqui, turminha, né, a gente tem o SO2. E o que é o SO2? A massa do SO2 vai ser a massa do enxofre mais mais a massa dos 2 oxigênios que tem aqui nessa molécula. Não é isso? Vocês já aprenderam com o mestre Rafael que é a massa molecular, não é? É a massa de uma molécula. Então percebam, jovens, que ao somar essas massas dos reagentes, a gente vai ter um resultado igual à massa presente nos produtos. Não é isso? Ou seja, sim, né, a lei da conservação das massas está sendo aplicada aqui nesse caso. Beleza? Né? Nesse caso aqui, o balanceamento da equação fica sendo com os coeficientes 1, 1 e 1. Não é? Não está mostrado ali, mas fica subentendido. Exatamente, Guilherme. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Professor, isso vale para a energia também? Sim, pessoal. A energia ela se interconverte uma na outra. Não é isso? Bom, vamos avançando aqui agora, pessoal, né?
Olha o que a gente está lendo aqui no final, ó, que o balanceamento ele tem fundamental importância, pois ele dita a proporção entre as substâncias, né? Entre os reagentes e entre os produtos, não é isso? Qual que é a proporção aqui nesse caso? É de 1 para 1 para 1. Não é isso? Essa é a proporção. E essa proporção, né, ela é dada em mols. Quando a gente escreve, né, os coeficientes 1, 1 e 1, esses coeficientes eles estão se referindo à quantidade, o quê, pessoal? A grandeza, né, número de mol ou quantidade de matéria. Não é isso? Exatamente. E o que é que o Proust propôs, hein, pessoal? A lei de Proust, ela também é conhecida como lei das proporções fixas e definidas. O que é que significa uma proporção? Né? Significa uma quantidade relativa a uma outra quantidade, relativa a uma outra quantidade e a uma outra quantidade, né? Uma parte com 3 partes para 4 partes para 2 partes. Pessoal, o que você está falando? Ué, galera, é como se a gente fosse fazer uma receita, né? Quando a gente vai fazer uma receita, pessoal, a gente tem que obedecer à proporção. Cara, se você vai fazer um bolo e ele te fala assim, ó, coloque 1 xícara de açúcar, né? E você coloca 1,5 xícaras, a sua receita pode, né, tem grandes chances de dar errado. Por quê? Porque você fugiu da proporção. Então, se para fazer um bolo você precisa de 1 xícara de açúcar, não é? A proporção é o quê? Para cada um bolo, 1 xícara de açúcar. Quando a gente tem a reação química, pessoal, ela funciona como se fosse uma receita. Qual que é a receita? É a receita de formação deste produto. Para se formar os produtos específicos, pessoal, os reagentes devem ter uma proporção definida, porque não é qualquer quantidade de enxofre que eu reajo com qualquer quantidade de oxigênio para formar qualquer quantidade de SO2. Beleza? O que que nos conta essa proporção? Igual a gente já falou, essa proporção é dada quando a gente faz o balanceamento da equação química. E quando nós encontramos os coeficientes 1, 1 e 1 aqui, nós estamos dizendo que gastamos, né, que é necessário reagir 1 mol de enxofre com 1 mol de oxigênio para produzir 1 mol de SO2, certinho? Essa proporção aqui, pessoal, né, de 1 para 1 para 1, ela se refere sim à quantidade de matéria, não é? Mas, professor, se eu quiser relacionar 32 gramas com 32 gramas com 64 gramas, eu posso também? Claro que pode. Professor, se eu gasto, olha só o que eu estou te contando. Vocês estão vendo o oxigênio aqui, pessoal? Estão vendo o oxigênio? Sim? Sim, né? Para a gente produzir 64 gramas de SO2, qual que é a quantidade de oxigênio que é necessário? Ó, já está sendo contado ali para a gente, 32 gramas, não é isso? 32 gramas de oxigênio, né, de gás O2, produzem 64 gramas de SO2. Beleza? Agora, se eu quero produzir aqui, ó, pessoal, 128 gramas de SO2, qual que é a quantidade que eu vou precisar? Qual é a massa de O2 que eu vou precisar? Né? Então, a gente pode estabelecer, sim, uma proporção. E a proporção, matematicamente falando, ela vai ser uma regra de 3. Não é isso? Se vocês observarem, né? Do 64 para o 128, a gente não multiplicou por 2? Sim. Então, a massa que a gente precisa ali agora vai ser o dobro da de 32. A gente multiplica aqui também por 2. Por quê, professor? Porque existe uma proporção definida, existe uma receita que dita, né, as quantidades dos reagentes para se formar os produtos, né? E quem é que disse isso?
foi o Proust, né? Estabelecendo, então, a lei das proporções definidas e fixas, né? Lei das proporções fixas e definidas. Então, a nossa massa necessária aqui, né, para se produzir 128 gramas de SO2, faltou um doisinho ali, é igual a quanto? É igual a 32 vezes 2. Dá um total aqui de 64. O que, professor? Põe a unidade, não vacila não, me desculpe, eu esqueci. Tá bom? Então, isso aí, pessoal, são as leis, na verdade, as leis ponderais. Elas levam em consideração a lei de Lavoisier e a lei de Proust, a lei de conservação das massas, né, que traduzindo aqui é o balanceamento da equação química, e também a lei de Proust, né, que para se produzir certos produtos, os reagentes, né, têm que reagir em uma proporção definida. Não é isso? E essa proporção pode ser em número de mol, que é quantidade de matéria, pode ser em massa, pode ser em volume, não é isso? Então, olha aqui, pessoal, o que eu estou querendo dizer, né, com essas proporções definidas? Temos um exemplo aqui. Se vocês observarem, pessoal, né, a gente gasta ali, ó, gasta, entre aspas, né, para se reagir aqui, ó, 32 gramas de enxofre, necessitamos 32 gramas de gás oxigênio para se formar 64 gramas de gás SO2. Não é isso? O que aconteceu, pessoal, desta linha que eu marquei para a linha de baixo? O que aconteceu dessa linha para essa, né? O que aconteceu com todo mundo aqui? Eles foram, pessoal, né, tiveram a sua massa todas dividido por 10. Se existe uma proporção, pessoal, né, entre as substâncias, a quantidade referente a essa substância, né, deste outro reagente aqui, vai ser igual em proporção, né? Se precisávamos 32 para reagir com 32, né? E a gente agora tem 3,2, ou seja, dividiu-se por 10 essa massa, a gente também divide essa por 10. E aí o produto também terá a sua massa dividida por 10. Não é isso? Sim! Agora, se observarmos aqui, ó, desta linha para esta linha que eu estou marcando aqui agora, né? Olha só, o que aconteceu, pessoal? A quantidade aqui, ó, foi dividida agora por 2, a metade da massa. Ou seja, daqui para cá a gente também vai dividir pela metade, e a massa produzida também será a metade, não é? A gente vai dividir por 2. Professor, o que aconteceu dessa linha aqui, ó, para a última? Se vocês observarem, a gente dividiu por 32. E se a gente divide 1 por 32, todas as massas serão proporcionais, porque existe uma proporção a ser seguida. Então, a gente divide ele por 32, que dá 1, e 64 dividido por 32 vai dar o quê? Vai dar 2 também. Beleza? Então, a gente acaba aqui, né, essas leis ponderais, vamos partir para a prática. Só quero dizer aqui dois recados, né? Eu já disse anteriormente que a lei de Lavoisier, ela não se aplica à quantidade de matéria, porque quando a gente fala, pessoal, da lei de Lavoisier, a gente está falando de massa, né? Não quer dizer que a quantidade de matéria antes vai ser igual à quantidade de matéria depois. Por exemplo, aqui a gente tem 1 mol e aqui a gente tem 1 mol, ou seja, 2 mol de reagentes. E quantos mol de produto? Somente 1 mol. Né? Então, a lei de Lavoisier, ela é aplicável somente para a massa, beleza? Já a lei de Proust, né, igual eu falei anteriormente, ela pode ser aplicada sempre que se quiser obter proporção. Ela pode ser aplicada para qualquer grandeza. Quais grandezas, por exemplo, professor? Para a grandeza massa, igual a gente viu, para a grandeza quantidade de matéria e para a grandeza volume, né? No caso aí de gases, beleza? Então a gente encerra por aqui essa parte teórica. Vamos agora praticar. Quem me chama aqui no chat? Proporção é incrível, melhor coisa. Exatamente. Agora, pessoal, eu vou contar uma verdade para vocês. Acredito que vocês estejam preparados. A gente vai usar apenas um tipo de conta aqui nessa matéria. Sabe qual que é o tipo de conta? Regrinha de 3. Se você sabe fazer uma regrinha de 3 com carinho, com certeza você vai se dar bem. Tá bom? Então, vamos lá?
Juntos e Shallow Now. Só um momentinho que vou aqui compartilhar o slide com vocês. Tan, 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 tan. Aí, garoto. Espera aí, quase aí. Aí, agora sim. Eu tô lembrando daquela música da Fazendinha, né? Bom dia. Eu vi um vídeo, pessoal, muito bonitinho. Parece que eu não sei quem que é, se é o pai ou quem que é. Vai acordar uma menininha cantando essa música, só que cantando em ritmo de samba, levando um cafezinho da manhã para ela, bolachinha, iogurte, coisa mais linda do mundo. Essa música da agonia. Tá certo, tá certo. Vamos lá, galera? Vamos lá? Vocês já estão vendo a tela compartilhada aí? Não? Então, pera aí que tá fácil de resolver. Aí, ó, vamos lá, né? Tchan, 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 tchan. Queridos, então, né? Regras gerais para o cálculo estequiométrico. A comida é boa mesmo. A música não é tão legal, mas a comida é boa, né? O lanchinho que tá lá é bonito mesmo. Vamos lá, galerinha? Quais são os passos que a gente deve seguir, né, para se fazer o cálculo estequiométrico, né? Vamos lá? Tchan, 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 tchan. São essas aqui, queridos, ó. Vejam bem. Bom, o primeiro passo é escrever a equação química, né? Se você não conhece a equação química, é importante que você saiba escrevê-la, né? Os enunciados, eventualmente, eles vão dizer uma substância tal com a substância tal reagem, né? Quando falo que reage é porque aquelas substâncias são reagentes, não é mesmo? E vai dizer também assim, produzindo ou formando a substância tal e a substância tal, né? Então, as palavras formar e produzir dizem respeito aos produtos. Então, você organiza a sua equação química. Reagentes do lado esquerdo, setinha, produtos do lado direito. Tendo a equação química em mãos, aí a gente vai passar para o segundo passo, né, que é balancear a equação. Aí você vai me perguntar assim, professor, qual que é o balanceamento que eu vou usar? Balanceamento por tentativa ou balanceamento por oxirredução? Né? Eu já adianto para vocês que a maior parte dos exercícios a gente consegue resolver por balanceamento, por tentativas. A maioria esmagadora, né, dos que aparecem. Só que, eventualmente, a gente se depara com alguns que se tornam um pouco complicados. Aí a gente opta, né, pelo método da oxirredução. Tá bom? Mas acredito que não seja um problema para vocês, né? Bom, depois disso, pessoal, né, já tendo a equação química balanceada, como já dizia meu avô, né, você já é meio caminho andado, você já está pertinho de vencer. Depois você tem que fazer o quê? Você tem que estabelecer uma regra de 3, né, baseando-se na pergunta que é feita no enunciado. Então, você vai relacionar dados no enunciado e vai, de alguma maneira, montar uma regra de 3 ali. E essa regra de 3, ela é importantíssima, né, quando você presta atenção nisso aqui, ó, obedecendo os coeficientes estequiométricos da equação. Queridos, a gente não falou que existe uma proporção entre as substâncias? Galera, a regra de 3, ela não é nada mais, nada menos do que uma proporção. E essa proporção, ela vem da equação química balanceada, né, dos coeficientes estequiométricos da equação, né? Então, letra A, número 0 aí, né, para você não errar o seu exercício, é não errar o balanceamento. Tá bom? Então, né, dito isso, vamos avançando aqui, galera. Vamos avançando. Então, olha só o que a gente tem aqui nesse slide, jovens. Vejam, né? Estabelecida a proporção em mols, não é isso? Quando a gente faz o balanceamento da equação, pessoal, os coeficientes, eles se tornam o quê? Eles se tornam, né, uma proporção em quantidade de matéria, ou seja, uma proporção em mols. Então, o que essa equação química balanceada nos diz? Ela nos diz que 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mol de gás hidrogênio e produz 2 mol de NH3, que é amônia no estado gasoso neste caso. Não é isso? Sim! Agora, o que está sendo dito aqui? Está sendo dito para a gente que 1 mol para o N2 é uma vez a massa molar dele. Não é 1 mol? Sim.
1 mol, uma vez a massa molar. Então, uma vez 28 gramas. Né? Dessa mesma maneira, pessoal, a gente estabelece a proporção. Não é isso? Por quê? Porque se 1 mol tem 28 gramas, 3 mol de H2 vai ter quantos gramas? Não é isso? Então, a gente pega o coeficiente 3, que é da equação química balanceada, e multiplica pela massa de cada mol de H2. Não é isso? Então, a gente encontra aqui a massa de 3 mol, né, de H2. E dessa mesma maneira, né, essas massas aqui, elas reagem formando 2 mol de NH3. E cada mol de NH3 tem uma quantidade de 17 gramas. Como é que eu sei que é 17 gramas, pessoal? Porque o NH3 ele é formado por um nitrogênio, cada nitrogênio tem massa 14, não é isso? E 3 hidrogênios, cada hidrogênio tem massa 1. Então, 14 mais 3 vezes 1, 17 gramas por mol. Eu quero falar aqui uma coisa com vocês, rapidex, que é isso aqui, ó. Só um momento. Tchan, 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 tchan. Achei. Espera aí. Deixa eu colocar um espaço aqui. Eita. Deixa eu colocar um espaço aqui para eu escrever aqui para vocês. Aí, acho que agora eu consegui. Queridos. Cadê? Achei aqui. Pronto. Aí o quadro branco, que beleza. Ó, quem perguntou aqui? Deixa eu ver. Travou? Gente, melhorou? Travei aqui na beleza, mas foi sem querer, a internet. Jovens, quando a gente fala aqui de massa molar, tá todo mundo ligado? Né? A gente fala que, por exemplo, o NH3, né? Como é que a gente calcula a massa dele? A gente tem 3 hidrogênios, cada hidrogênio tem massa 1, não é? Senhor, como é que você sabe da massa? Tabela periódica, não é isso? Entre os valores que são apresentados na tabela periódica, né? Número atômico e massa, a massa vai ser o maior, não é isso? Vocês estão lembrados? Né? E o nitrogênio? A gente tem um nitrogênio na molécula. Então, um nitrogênio vezes a massa de cada nitrogênio, que é 14. Então, quanto é que dá isso aqui? 3 vezes 1, 3. 14 vezes 1, 14. O somatório dá 17. Se a gente está falando de massa molar, a unidade é gramas por mol. O que isso aqui está te contando? Cara, nossa, isso aqui é a cereja do bolo. Quando vocês pegam essa visão aqui, ninguém segura vocês, juro. Né? O que isso aqui significa? Né? O que isso aqui? Ó, alguém já está me contando ali. Oh, obrigado, Ian. Eu errei aqui, foi mal. No calor da paixão aqui, eu escrevi 13, né? Cabeção. Obrigado, Ian. Valeu. 17, absolutamente, né? Legal, valeu. Hein, galera? O que esse número aqui está te dizendo? 17 gramas por mol. Turminha, significa que a gente tem quantos gramas? Vocês agora têm que pegar a visão. Quantos gramas? Quantos gramas a gente tem aqui nessa história aqui, hein? Quantos gramas? Oh, quantos gramas? Eu quero que todo mundo perceba. Eu vou falar aqui até cansar. Quantos gramas a gente tem ali? Quantos? Quantos gramas? Ou quantos gramas? Gente, quantos gramas que a gente tem ali? Quantos? Gente, quantos, hein? Ou quantos gramas tem ali? Turminha, exatamente isso, né? São 17 gramas. 17 gramas. 17 gramas. Obrigado a todos que responderam. É isso mesmo. Todos responderam, né? Muito obrigado. Turma, nós temos 17 gramas, não é isso? 17 gramas. Mas para quantos mol? Uai, professor, quantos mol? Ou para quantos mol? Uai, 17 gramas por mol? São quantos mols? Galera, é para 1 mol, não é isso? Então, essa unidade aqui, gramas por mol, ela está te contando uma informação muito importante. É a massa presente em 1 mol. Então, se eu te fizer a pergunta assim, ó, se eu tiver 2 mol, qual que é a massa que eu vou ter? Uai, professor, de cá para cá multiplicou por 2, uai, então a massa também dobra. Porque se 1 mol é 17, 2 mol é 14.
Nossa, professor, então quer dizer que se eu tiver meio mol, é metade da massa? Exatamente, né? Então, queridos, a unidade da massa molar, ela é um presente para você, né? Ela é um presente para te ajudar a lembrar dessa relação entre massa e quantidade de matéria para cada molécula. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, galera, né? Vocês que são aí, né? Eu acho que vocês são bem ligeiros. Cara, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, H2S, vai ser a mesma massa molar? Vai ser a mesma massa molar? Não vai ser, né, galera? Por quê? Porque agora a gente tem uma outra substância e essa outra substância tem outras quantidades de elementos químicos, não é isso? E outra, elementos químicos diferentes, não é? Então, queridos, a massa molar, ela vai variar de uma substância para outra, de uma molécula para outra, não é isso? Então, voltando aqui, é isso mesmo, Luísa, né? Serão massas diferentes, acertou. Então, voltando aqui, né? A gente consegue, então, galera, relacionar aqui, ó, algumas grandezas. A gente relaciona a quantidade de matéria, a massa vai ser proporcional à quantidade de matéria, não é isso? Ó, igual aqui no caso do hidrogênio, a gente tem 3 mol de hidrogênio. Cada molécula de hidrogênio tem massa 2, porque são 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2. Me desculpe. Então, 1 mol de hidrogênio tem massa 2. Uai, e 3 mol? Uai, 1 mol, massa 2. 3 mol? Uai, 3 vezes mais. Não é isso? Galera, é igual quando a gente fala assim, ó, uma dúzia de ovos não são 12? 2 dúzias. Uai, 2 vezes o valor da dúzia. Não é isso? 2 vezes 12. Ah, 5 dúzias. Uai, 5 vezes o valor da dúzia. Então, se a molécula tem uma massa molar, a massa dessa substância ela vai ser proporcional ao número de mol. Não é isso? Então, se eu tiver 10 mol, a massa vai ser 10 vezes a massa de 1 mol, que é a massa molar. Beleza? E a gente também deve lembrar o seguinte, galera, o que o mol nos informa? O mol é uma quantidade. O amado mestre Rafael deve ter te contado que o mol é como se fosse a dúzia que nós químicos, que a química usa. Como assim, professor? Né? É porque as partículas da química, pessoal, átomos, moléculas, íons, eles são, ó, muito petitiquinho, não é isso? E o mol, ele equivale a uma quantidade, né, que torna essas pequenas partículas, de alguma maneira, mensuráveis em massa. Tanto é que a gente sabe o quê, pessoal? Né? Deixa eu melhorar isso que eu falei aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso quadro! Deixa eu voltar aqui para o nosso quadro, que a gente estava falando mesmo. Oi, eu me perdi aqui. Eita, trololó. Me perdi. Quem me lembra o que eu estava falando? Não é possível que eu me perdi desse jeito. Isso, muito obrigado. Que o mol é a dúzia do químico. Oh, meu Deus. Valeu, Fernando. Galera, então o que acontece? A gente sabe que quando a gente tem uma molécula, por exemplo, aqui, ó, a água, ela tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A gente tem 2 hidrogênios, que a massa é 1, mais 1 oxigênio, que a massa é 16. Então, aqui dá 2 mais 16. A massa da molécula, de uma molécula, é 18 unidades de massa atômica. Só que quando a gente tem 1 mol de água, o que é 1 mol? É uma quantidade de 6 vezes 10 a 23. Quando a gente tem essa quantidade aqui, pessoal, né, a gente tem uma massa equivalente em gramas, exatamente igual à massa, né, molar. Ou seja, isso aqui não é a massa de 1 mol, 18 gramas, podemos dizer, então, 18 gramas por mol. Ou seja,
em 18 gramas, eu tenho essa quantidade aqui de moléculas de água. Professor, e se eu tiver 2 mol? Ué, essa quantidade aqui vezes 2. Ué, e se eu tiver meio mol? Ué, a metade dessa quantidade aqui. Beleza? Então, agora vocês estão mais que preparados para que possamos avançar aqui, né, no cálculo propriamente dito. Vejam, pessoal, que o número de moléculas é proporcional ao número de mol. Se eu tenho 1 mol, eu tenho 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho 3, eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 a 23. E se eu tenho 2 mol, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Beleza? E aqui embaixo está falando do volume molar. Cada mol de um gás, pessoal, cada mol de qualquer gás ocupa o mesmo volume, 22,4. Então, se eu tenho 1 mol de gás, eu ocupo 22,4. Se eu tenho 3 mol, eu vou ocupar um volume de gás de 3 vezes este volume molar, 3 vezes 22,4. Vocês devem ter prestado atenção que quando eu falei aqui da quantidade referente ao número de mol, eu não falei 6,02. Eu falei somente 6. Por quê, professor? Porque a gente dá essa arredondada para facilitar os cálculos. Beleza? Tá bom? Então, vamos seguindo. Olha só, aqui a gente tem um primeiro exemplo, né? O que ele está nos contando aqui, ó? Qual a quantidade de matéria? O que é quantidade de matéria? Número de mol obtida pela reação total de 7,5 mol de gás hidrogênio, né? Ou, desculpe, a quantidade de amônia. Quem que é a amônia, pessoal? É o NH3, obtido pela reação total de 7,5 mol de gás hidrogênio. Galerinha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Balancear a equação química. Não é isso? Então, feito o balanceamento, né, os coeficientes são 1, 3 e 2. Beleza. Né? Então, qual que é a proporção, pessoal, que a gente tem aqui entre as substâncias? Vamos lá? Qual que é a proporção? A proporção é de 1 mol de N2 para 3 mol de H2 para 2 mol de NH3. Não é isso? Sim. Então, o que a gente monta? A gente monta a proporção da seguinte maneira. Ele nos deu a quantidade de quê? De gás hidrogênio, 7,5 mol de gás hidrogênio, e perguntar a quantidade de amônia formada. Como é que eu monto a regra de 3, pessoal? Usando o que o exercício falou. Ele relacionou a substância gás hidrogênio com a substância amônia. Então, a proporção entre essas duas é de quanto? É de 3 mol de H2 para 2 mol de NH3. E de onde que eu tirei essa relação, essa proporção dessa primeira linha aqui, hein, galera? Essa proporção eu tirei exatamente da equação química balanceada. Veja lá que 3 e 2 estão até em vermelho, não é isso? Sim. Então, se eu tenho 3 mol de H2 e produzo 2 mol de NH3, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a quantidade que eu tenho da substância que o texto sugere. Ele fala assim, ó, 7,5 mol de gás hidrogênio. Então, aqui embaixo do gás hidrogênio, eu vou colocar a quantidade, né, que o exercício me sugere. E vou colocar aqui embaixo do NH3 o X, né, porque é a quantidade que a gente quer saber. Olha o que o exercício pergunta. Qual a quantidade de matéria de amônia? Então, qual que é o número de mol de amônia? Não é isso? Então, o que a gente faz aqui, pessoal? A gente multiplica cruzado. 3 vezes x igual a 7,5 vezes 2. Né? Então, 3 vezes x... Olha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui a continha. 3 vezes x é igual a 7,5 vezes 2, que dá 15. Não é? Então, quem é o x? É 15 dividido por 3... X é igual a 5 o quê, pessoal? Aí que tá. 5 o quê? Né? O seu X está embaixo de mols de NH3, né? Mol de NH3.
Então, a unidade do seu X é a unidade da onde ele está ali, ó, né? Ou seja, 5 mol de NH3. Beleza? Né? Então, tá aí a resposta. Boa, Maria Luísa. Matou, hein, cara? Acertou. Vamos pro próximo? Dá tempo de Não, fazer? encerramos. Ah, nem já. Passa rápido demais, né? Tá, deixa eu só passar a visão aqui para a galera fazer em casa. Turminha, eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Aqui a gente vai ter mais alguns exemplos. Eu queria que vocês tentassem fazer, tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer aí, né? Continuar esses exemplos e a gente pode tirar as dúvidas para a prova, tá bom? Lembrando, na segunda-feira é a prova do Rafa, a nossa prova será na sexta. Falou? Então, é isso. O que vocês têm que fazer, galera? Achar a equação química, fazer o balanceamento e colocar no problema a proporção entre as substâncias que ele sugere. Olha esse cara aqui, ó. Ele fala assim, qual massa de nitrogênio para se produzir gás amônia? Então, você vai relacionar a proporção de gás nitrogênio, que é o N2, com o quê? Com a proporção de gás amônia NH3, beleza? Porque a prova do Rafa não pode ser quarta? Porque segunda é a história geral. Galera, não sei por quê. Não sei por quê. A gente também tem que se organizar, a gente tem que, né, fazer revisão. Eu, por exemplo, tenho que fazer... Ou sei, né, não sei se vocês querem. E é isso, entendeu? Então, assim, infelizmente, esse cenário... Galera, vocês faziam 5 provas no mesmo dia, né? Tem hora que eu acho que vocês ficam viajando aí, né? Ei, seus danados! Ó, eu vou embora para vocês terem um recreio tranquilo aí, falou? Muito bom estar com vocês, viu, galera? Vocês são muito queridos, muito especiais. E é isso. Um beijo a todos, abraços e muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Carla. Tchau, João. Tchau.